Boa noite, meus amigos. Estamos online com o nosso companheiro querido de Araruama, do Grupo Espírita Allan Kardec de Araruama, José Hélito, que hoje vai nos falar sobre mais um capítulo do Livro da Esperança. Eu estou aqui no computador e nós estávamos aqui num papo tão interessante que eu tenho que abrir aqui o computador para aguardar uns minutinhos. Seja bem-vindo, Zé Hélito. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado aí aos internautas que nessa hora estão acessando aí nosso bate-papo pela internet. Boa noite, Aglaê. Tem sempre uns companheiros espíritas. Seu José da Cruz, boa noite. Companheiros que são da nossa casa, são de outras cidades também, nos acompanham. Nós temos que agradecer porque nós estamos chegando a quase 1000 companheiros que curtiram a página do Projeto 100. Que beleza, hein? Isso, eu acho maravilhoso. Eu penso numa sala de estudo com 1000 pessoas, seria impraticável, né? Nós não temos essa visibilidade toda. E, de repente, a gente ter 1000 pessoas que curtiram a página, que têm acesso, de repente, àquele resumo diário que eu faço de cada um dos capítulos do Livro da Esperança, é uma grande felicidade para a gente. Falta pouco, nós estamos já, acho que, em 970 pessoas que curtiram a página. E, além da página, Zé, a gente tem um grupo de estudo da página, né? Que a gente está fazendo um estudo do livro O Principiante Espírita de Allan Kardec. Que ótimo. Que são tópicos pequenos, né? Porque tem muitos companheiros, colegas, que não conhecem ainda a doutrina espírita, né, Zé? Uhum. Eles se encantam com aquela mensagem espírita, mas não conhecem o espiritismo. E aí a gente vai estudando esses pequenos tópicos, a gente faz uns estudozinhos de 5 minutos, 6 minutos no máximo, e bota aí de segunda a sexta, e é isso que a gente vai fazendo. Boa noite, Eva. Estamos aguardando, de repente, mais algum companheiro chegar. A gente sabe que hoje é sábado, mas nesse momento de pandemia está todo mundo, né? Eu espero, cuidando em seu lar. E antes do Zé começar, de tempinho, a gente está colocando aí o número do CVV, do Centro de Valorização da Vida. Nós mudamos um pouquinho a cara do Projeto 100. Vamos para a cor amarela também, porque é um momento importante, principalmente onde as pessoas que estão trancadas, isoladas na sua casa, às vezes distanciadas, não temos mais o contato que tínhamos antes, mesmo aquelas que estão trabalhando. Então, a gente não tem outro canal a recomendar, senão esse, que é especializado. Então, se você está triste, liga para o CVV, converse com eles, tem sempre alguém de plantão lá para ajudar as pessoas. Zé, fala um pouquinho de você, amigo, enquanto o pessoal está chegando. Meu nome é José Hélito, eu sou integrante do Grupo Espírita Allan Kardec de Araruama. Atualmente, eu sou dirigente do departamento mediúnico, retificando, departamento de doutrina, e participo de uma atividade de tratamento espiritual em nossa casa há mais de 20 anos, intitulada Fluidoterapia, né? Participo, sou integrante da AME Araruama, Associação Médica Espírita de Araruama. Então, realizo uma série de atividades espíritas, profissionalmente atuo na área de educação. Atuamos, né, amigo? Atuamos. Levamos à frente essa proposta de educação. Isso aí. Nosso desafio. Diz que professor não chega nem na beira do umbral. Olha, vou compartilhar com você uma fala de um companheiro que, inclusive, faz um curso, ele já esteve aqui em Cabo Frio, foi no ano passado, ano retrasado, o Gelson, eu sempre confundo com o Gelson Guimarães, eu não sei se é Gelson Guimarães mesmo, que faz o estudo a nível nacional das obras de Joana de Ângeles. E ele, na sua exposição, disse o seguinte: pessoas que são muito comprometidas no movimento,
Primeiro, aquela pessoa que vem como palestrante espírita, né, expositor, é uma pessoa comprometida. Mas o professor também é uma pessoa comprometida. E se for um servidor público, também é comprometido. Eu pensei, ai, eu sou os três. Que isso? Sei de nível de comprometimento. Sou os Nem três de tanto, uma vez só. nem tanto, A pô. gente tem um nível de comprometimento top. O professor não passa pelo umbral. Eu acho que eu estou aqui tentando, trabalhando para não passar. E por isso também, né, Zé, a gente está trabalhando bastante, né? Tentando levar nesses Então, tempos desafiadores um pouquinho de esperança através do estudo dessa obra maravilhosa de Emmanuel, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Livro da Esperança. E hoje você vai comentar para a gente sobre que capítulo, Zé? é o capítulo 71, Diante da Vida Social. Meu amigo, fica à vontade, pode começar suas considerações, se você quiser ler também. Eu vou ler aqui alguns tópicos que eu considero interessantes. Então, vamos lá, pessoal. Citação de Jesus, anotada por João, no capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Depois, no capítulo 20, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, há a seguinte citação. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. As considerações de Emmanuel, algumas delas que nós vamos ler aqui, são as seguintes. Espiritualidade superior não se compadece com insulamento. Se o trabalho é a escola das almas, na esfera da evolução, o contato social é a pedra de toque a definir-lhes o grau de aproveitamento. Virtude que não se reconheceu no cadinho da experiência, figura-se metal julgado precioso, cujo valor não foi aferido. Talento proclamado sem utilidade geral, assemelha-se de algum modo ao tesouro conservado em museu. Então, é talento proclamado sem utilidade geral. Ninguém patenteia aprimoramento espiritual à distância da tentação e da luta. Então, veja que coisa fascinante. Já na primeira frase, é uma colocação, assim, muito boa, né? Que a espiritualidade superior, ela não vai defender a questão do insulamento. Nós não pensemos que vamos interferir na melhoria da humanidade apenas comparecendo a quatro paredes de um centro espírita. Né? Ali, aquele ambiente, a gente aprende determinadas ideias e elas precisam estar aonde? Elas precisam estar no nosso interior, experienciando, exercitando e atuando na sociedade. Um ambiente de trabalho, sendo um bom professor, sendo um bom médico, um bom funcionário público. Né? Então, vejamos que conclama a nossa o quê? A nossa participação, a nossa efetiva participação no dia a dia. Sairmos do ambiente restrito do núcleo espírita e atingirmos a sociedade nas suas facetas variadas, com conscientização. Mas a conscientização é um problema.
Vejamos nos dias que correm. O Brasil, a gente pode considerar um país católico, protestante, religioso. Né? Tem católico, protestante, espírita e alguns ateus, budistas, umbandistas. Então, vamos dizer que tem uma faixa religiosa, Fernanda, significativa. E eu fico assim observando, nesse momento de pandemia, que é a gente diante da vida social. Meus queridos amigos, as praias lotadas, as ruas, eu estou falando da minha cidade, as ruas da minha cidade, um formigueiro humano. Eu fico perguntando assim, será que essas pessoas todas precisam estar na rua nesse horário? Pessoas que vão à praia e ficam naquele aglomerado. Ah, mas eu não estou na faixa de transmissão, eu não estou na faixa de risco. Mas pode ser um indivíduo que esteja transmitindo a outras pessoas e levando aqueles indivíduos à morte. Então, uma responsabilidade sua, uma responsabilidade de cada qual, que não tem um apercebimento da responsabilidade social dele, humana, em relação ao outro. É verdade. Então, vejamos que isso é notório. Nós temos 140 mil mortos. Esse dia um companheiro me falava, mas, por exemplo, as aulas deviam voltar. É nós diante da realidade social. As aulas deviam voltar porque a faixa, o número de mortos entre crianças é pequeno. Eu falei, mas por um pai que perde um filho é um desastre. Pode ser 500, mas se o filho dele estiver naquele número de 500, é uma dor incomensurável. É uma navalha abrindo suas carnes. Não é? Zé, e não é só a criança, tem os funcionários, tem os professores, etc. Então, sim, a gente vê isso. Então, a gente precisa participar disso. E como nós, espíritas, vamos participar? Nós temos que participar, dar a nossa opinião, movimentar os órgãos através das mídias, Facebook, sem qualquer problema. Aí as pessoas, vamos orar. Sim, querido, vamos orar, mas só orar não basta. Nós temos um negócio assim, vamos orar. Orar é bom, é excelente, é necessário, mas não basta. Nós precisamos de arar e precisa da nossa participação. Aí ele fala do talento proclamado sem utilidade geral. Muitas vezes nós temos um talento, você tem o talento da argumentação, você tem o talento da escrita, mas a argumentação escrita é só para o âmbito espírita. Aí, meu querido, nós estamos desfocados da realidade. Porque só o ambiente espírita para isso. Jesus não te concede essas habilidades só para atuar no ambiente espírita, é no espaço em que você se movimenta, a fim de aclarar os raciocínios para a realidade da vida. Sim. A realidade social, sociológica. Quando nós vemos essa questão dos indigentes nas ruas, moradores de rua. Aqui, em Araruama, graças a Deus, várias instituições religiosas, cada dia, vão às ruas levar comida, levar agasalho a essas pessoas. Inclusive, um dia, são os espíritos que realizam e eu participo. Então, você vê histórias dramáticas. Levar a comida é um aspecto interessante, porque vai saciar a fome, mas só isso não basta. Da gente se movimentar para ter um local onde aquelas pessoas sejam acolhidas, que possam tomar banho. São alcoólatras, têm vício em drogas. Queridos, vão ser tratados. Se houver recidiva, tem ali o médico, tem o psiquiatra, tem as pessoas que vão ajudar. Então, essa é a nossa conscientização. Quando os espíritos falam em O Livro dos Espíritos sobre a sociedade completa, nós estamos vendo que ele diz que numa sociedade completa o forte ajuda o fraco. As criaturas não vão passar
né? Não vão estar alijadas de serviços elementares para manter a dignidade humana. Uhum. Então, nós vemos que na nossa sociedade ainda não é uma sociedade completa, né? Não é uma sociedade de uma conscientização ampla. Nós, espíritos, somos espíritos. A pandemia demonstra isso. Uma boa dose, eu não digo todo, uma boa dose de espíritos de uma inferioridade acachapante. Quando eu não me preocupo com o outro, eu estou fora da lei de Deus. Fora Exatamente. das leis naturais que regem a vida. Uhum. Fora. Eu não me preocupo com o outro, eu vou para a praia, eu vou para onde, eu não aguento mais, eu vou me desestressar. Desestressar em outro lugar, poxa. E não comprometer a vida. Você está comprometendo a vida do outro. As pessoas aí, meu querido, podem morrer. Não é? Você falou uma coisa muito importante aí no começo da sua argumentação, né? Sobre um pai que perde um filho, né? Que pode ser um filho, uma estatística, mas o filho para aquele pai é tudo. E eu me lembrei que foi exatamente esse exemplo que a gente usou da semana anterior da pandemia, né? Quando chegaram começaram a veicular as primeiras notícias, eu estava dentro das minhas turmas de ensino médio, e uma aluna falou assim para mim: professora, a senhora quer? Eu te dou o WhatsApp de um grupo que informa tudo sobre isso. Não se preocupa não, professora. Só 20% das pessoas vai vir a falecer sobre isso. Aí eu já fiz assim. Então, vamos pensar? 20%, quantas pessoas tem na nossa escola? Nossa escola tinha 500 e poucos alunos. Coloquei lá. 500 alunos. Quanto é 20% de 500? Coloquei lá. 20%. Se 10% de 500 seriam... Ela falou, não, minto, ela falou 5%. 20% não, 5%. Ela falou assim, 10% seriam 50, 25%, 25 pessoas. Vocês já pensaram em perder 25 pessoas dos amigos que vocês conhecem na escola? Agora, pensem que pode ser aquela tia ali da cantina que vocês adoram, que capricha no prato, porque a gente trabalha em escola pública, né, Zé? Aquela tia que você gosta, que te dá aquela... Escolhe a melhor fruta para te dar. Você já parou para pensar nisso? E aí eles emudeceram. Porque é quando a gente traz para perto que a gente começa a se conscientizar da importância. Não são somente os números, não interessa, a pessoa nem acha que os números estão subnotificados ou supernotificados, porque a gente vive numa época assim também, né, Zé? O que interessa é que aquele número é uma pessoa. Isso. Que faz a diferença para aquele que o perdeu. É um filho, é um pai, é uma mãe, é um tio, é uma tia. E a responsabilidade que nós temos que ter socialmente com as pessoas, ela está escrita na nossa religião, que tem como modelo Jesus, que veio falar aos doentes, que veio falar dizendo que todos nós precisamos dele, porque ele não veio para os sãos, ele veio para aqueles que precisam. Então, ele ia para ficar com as massas, com as pessoas necessitadas. Né? Então, acho que essa argumentação aí é a argumentação nossa, né? Que a gente tem que se apropriar, a de ter esse olhar para o outro, como a gente gostaria que tivessem um olhar para nós, da mesma forma. Né? E se deixa eu falar, eu acabo argumentando mais do que você. Não, aí. Mas é justamente isso, né? Quando Jesus ele fala da parábola do bom samaritano, quem é meu próximo? Então as pessoas devem estar perguntando aí, quem é meu próximo? Né? Passa o levita, passa o sacerdote, e depois vem o indivíduo, que é o pária da sociedade, que é o excluído da sociedade, que é o indigno da sociedade. E ele vai lá, ele cuida do homem, coloca remédio nas feridas, leva para a hospedaria. E depois, no final, Jesus pergunta, mas quem foi o próximo do homem? Aquele que usou de misericórdia. Né? Então, veja bem, independe. É o realizar, é o fazer. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 6,
o Cristo Consolador, né? Sou o médico de almas e trago o remédio que dá de curar os enfermos, os doentes. Chegou o meu neto aqui. Os doentes. Seja bem-vindo. Fala, fala. Olá, olá. Miguel, um minuto. Então... Hoje em dia é assim, Zé. Hoje em dia, o expositor não vai a um lugar. O expositor abre o tanque. Então, a gente tem que saber disso. Então... Desculpa aí, Fernanda. Não, sem problema nenhum. Que professora eu seria. É que o meu neto hoje está aqui. Sem problema. Bom, então, né, lá no Evangelho, que é o próprio Cristo falando. O Espírito de verdade é o próprio Cristo a dizer, né? Os enfermos, os doentes, são meus filhos prediletos. Né? Então, olha essa questão social aí, clara para todos nós, transparente para todos nós. Né? Atuarmos-se na casa espírita, mas sairmos desse ambiente e utilizarmos os talentos que a gente tem. Daqui, talento proclamado sem utilidade geral, assemelha-se de algum modo ao tesouro conservado em museu. Então, é esse talento que você está tendo aí, que você tem, essa habilidade, né, de falar, de expor, utilizando as mídias, levando a outros corações, a outros ouvidos, a cerebração, pensar sobre isso. Sim, se alguém tem um talento da escrita, que escreva, que se utilize da escrita, mas de uma escrita útil, de uma escrita positiva, de uma escrita para fazer as pessoas pensarem, refletirem, como dizia o nosso eminente patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Complexar, vamos, problematizar o assunto, o tema, a ideia, fazer as pessoas pensarem, né? Exatamente. E nesse aspecto, que é o que eu diz, a doutrina espírita, se a doutrina espírita, aquilo que a gente estava conversando há pouco, ela vem dizer para as pessoas que existe uma vida depois da morte, ela prova isso. Porque Sim. Essa é a proposta dela, da doutrina espírita, está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a ciência que vem demonstrar aos homens através de provas irrecusáveis, né? Ela diz assim: a natureza e a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. E que tem uma consequência. Emmanuel, André Luiz vai dizer que nas nossas ações, a gente devia pensar um pouco de tudo que nós fizermos, colheremos sempre. Né? Então, a nossa participação social, das nossas atitudes concretas. Se você, por exemplo, tem a consciência de querer participar da política, que participe conscientemente. Né? Muitos espíritas foram políticos. Bezerra de Menezes, Dr. Marx. Né? Falamos isso semana passada. Exato. E trouxeram uma contribuição valiosa para a sociedade. Uhum. Porque não pode ter aquela... Não, eu sou espírita, não quero me envolver com isso. Não. Se você tem condições para tal, você não pode chegar lá e se atrelar à corrupção, aos desmandos, porque se você fizer isso, você compromete a sua vida. É um desafio maior. É um desafio. Né? É um desafio. Mas que nós precisamos de pessoas para combater a pena de morte, né? O aborto criminoso, as leis injustas que os grupos interesseiros criam diante da vida social, o espírita diante da vida social. Quando você for votar, lembrar que o nosso guia e modelo é Jesus. Guia e modelo é Jesus. E ele é o parâmetro para que você possa fazer as suas escolhas. E escolha em criaturas que possam realmente dar os primeiros passos, ou passos mais significativos, para uma sociedade que vai se desenvolver na completude.
como colocam os benfeitores espirituais em um livro dos Espíritos. Então, a sua participação é importantíssima. Ninguém vai construir um mundo melhor ficando nos quatro paredes de uma casa espírita, somente, de forma alguma. Ninguém vai construir um mundo melhor só orando. Orar é importante para trazer inspiração, nos ajudar, mas nós precisamos orar e arar, agir, atuar. Né? E isso é um aspecto fundamental. Existe uma frase aqui que diz assim, para isto é preciso estender aos semelhantes os bens que nos felicitam. Né? Então, muitas vezes, nós temos, por exemplo, pessoas que são indivíduos que têm recursos extraordinários, mas um recurso só para eles. Então, ele pode contribuir. Sendo espírita, ele pode contribuir para uma construção de uma escola, para a construção de um posto de saúde. A escola que vai trazer o quê? Vai trazer ilustração, conhecimento, construção de saber às pessoas, saúde, que vai evitar que as pessoas assumam gravidade numa enfermidade, venham até desencarnar. Então, nós, os recursos, nós somos mordomos dos bens materiais, que eles, quando nos chegam, possam também não servir somente a nossa família, mas também servir aos outros, naquilo que a gente pode ajudar. Você veja bem que a campanha do quilo das casas espíritas faz isso, ajuda social, né? 30, 50, sei lá quantas pessoas, e as pessoas vão ali, cada qual doando 1 quilo disso, 1 quilo daquilo. E cestas básicas são canalizadas para essas pessoas carentes. E as casas espíritas não pararam. Elas não pararam de apoiar as pessoas. Mesmo no distanciamento social, elas continuam fazendo recolhimento de mantimentos, continuam agindo. Algumas casas espíritas, por terem no seu grupo de associados, no seu grupo de tarefeiros, pessoas que são psicólogas, estão fazendo atendimento fraterno online. Então, as casas espíritas, elas continuam no seu papel social importantíssimo. Elas não pararam, mesmo não tendo a reunião pública. E eu acho isso fantástico, porque mostra exatamente que muitos de nós, com todas as nossas dificuldades, né, a gente continua tentando. É um momento desafiador para todos. Mas a nossa posição diante desse momento social é importantíssimo. Né? Eu acho a casa espírita muito importante porque talvez sozinhos não construíssemos muitas coisas. Né? Sim. Sozinhos, a gente iria ficar perdido. A gente precisa ainda do grupo, muitas vezes, para fazer isso. Mas essa atuação particular nossa, social, também é importante. Então, é bom a gente ir na casa espírita, é bom a gente ter esse grupo que nos apoia e que, unidos com o nosso pouquinho, a gente consegue se ajudar, porque são ainda as instituições que nós nos dirigimos para nos unir forças, mas essa posição que você está conclamando e que o Espírito Emmanuel nos conclama nessa página é importantíssima. A gente não pode esquecer que é um elemento dessa sociedade encarnada. Nós estamos aqui nessa sociedade material, nós estamos imersos na materialidade. Não dá para fingir que nada vai acontecer, não dá para fingir que só lá é importante. Aqui fora é importante. É onde a gente exemplifica o Evangelho, né? Onde a gente exemplifica a nossa transformação. Isso. Você sabe que lendo, eu não sei em que número já cheguei de ler o livro Nosso Lar, mas lá é um livro fantástico, né? Como todas as obras de Chico Xavier, na minha modesta opinião. Eu acho a literatura, nossa, é extraordinário, né? De conteúdo, né? Eu digo assim que as obras do Chico, né, no aspecto, estou me referindo ao Nosso Lar, tem conteúdo do início ao fim, né? Então lá você vai encontrar um apontamento que os espíritos fazem, André Luiz, dizendo assim que na Terra raros são os administradores que têm consciência da sua responsabilidade. Aí ele engloba todos, quer dizer, empresários, né, gestores, etc.
Então, as pessoas não têm a consciência da responsabilidade do que estão fazendo. Muitas vezes estão ali explorando as pessoas, explorando os seus funcionários, em vez de atendê-lo condizentemente. Faças com o outro aquilo que gostaria que o outro fizesse. Né? Então, é muito curioso. E quando o médico Henrique de Luna vai atender André Luiz, ele coloca para André Luiz umas questões muito importantes, que ele se assusta. Né? A questão do suicídio indireto, né? Ele já recebe um impacto, mas depois ele vem apresentando outros aspectos interessantes para a nossa reflexão. Quando ele diz assim, você também, com outras palavras, evidentemente, você fracassou como pai, como chefe de família, como médico. Olha a questão social aí, né? Como médico, ele não tinha religião nenhuma. Não importa. Você vê, então você tem a conscientização, você seja engenheiro, médico, professor, cumprir aquilo adequadamente, corretamente, com empenho, com dedicação em favor do outro. Então, esses seus fracassos pesaram na sua economia espiritual, mas eu não sabia que depois da morte eu me pedi conta disso. Né? Então, é muito interessante isso. E o nosso exemplo, não que seja que vamos ser perfeitos, que vamos ser criaturas puras, não é isso. Mas a nossa pequena modificação que vai se efetuando, que se vai acontecendo, realizando, impressiona as pessoas. Então, o exemplo arrasta. Né? Então, a pessoa vê que a Fernanda é mais calma, é mais tranquila, discute as questões com mais ponderação, sem a severidade, sem o azedume, sem a aspereza, muito contínua e muito frequente na boca de outras pessoas, vai dando a você um certo qualificativo, uma certa referência. Né? Então, isso é importante. Né? Você não muda uma sociedade sem mudar a sua atitude, a sua maneira de ser para melhor. Né? O mundo se altera de acordo com aquilo que nós nos alteramos. Né? E, evidentemente, dentro de um aspecto positivo, se queremos algo mais saudável. Né? Essa é uma questão interessante da gente pensar. Né? Então, sair das quatro paredes de uma casa espírita para que a gente interaja na sociedade e, na medida do possível, vamos semeando transformações, isso é elemento necessário. Né? Estamos aí, sim, em dias de uma alteração na sociedade, expiação e prova para regeneração, mas isso só vai acontecer se a gente efetivamente participar. Né? Pode ser um pouquinho mais rápido, se a gente aderir, né? Se a gente efetivamente... Se a gente começar já... Nossa, vai mais rápido, né? Pois é. Né? Então, você veja bem que os espíritos colocam que o vício do nosso tempo a virtude é o desenvolvimento intelectual, o vício é a indiferença moral. Como nós somos indiferentes em relação às pessoas, né? Em relação à fome, em relação à doença, desde que eu seja atendido, o outro é o outro. Evidentemente que isso não evidentemente, não é a totalidade das pessoas, graças a Deus, né? Mas existe uma indiferença. Né? Quando a agonia, o desespero atende o outro. Eu penso muito em mim, é uma expressão egóica, do egoísmo, que o Livro dos Espíritos vai falar. Né? É uma sociedade ainda de pessoas esclarecidas, não de pessoas desenvolvidas eticamente, moralmente. Nós vamos ver no dia a dia.
No dia, por exemplo, nessa pandemia, quando a pandemia acontece, está aí, as pessoas estão num processo de corrupção, sangrando os cofres públicos para que os maquinários específicos não cheguem a hospitais, medicamentos. Quem são esses espíritos? Está lá. Você pega a classificação do livro dos espíritos, são espíritos inferiores, interesseiros nos objetivos primários da vida. Quer dizer, ele não se preocupa que o outro vai precisar de um respirador, desde que ele esteja numa situação ali satisfatória, uma conta bancária vultosa, que as leis da vida e as leis de Deus já acolheu ele em suas malhas, porque vai responder sobre isso. Nem precisa uma outra existência, uma outra reencarnação. Nessa mesmo, poderá estar experimentando as ações nefastas, as consequências das ações nefastas que levou a efeito, né? Na verdade, é uma benção, né, Zé? Quando você consegue, na sua própria vida, expiar aquilo que você adquiriu aqui, né, aos olhos do mundo, pode ser um problema, mas aos olhos de Deus, significa que ele tem misericórdia contigo nessa vida ainda. É verdade. Infelizmente, Zé, o nosso papo está muito bom, mas a gente já tem 30 minutos de live. Extrapolou, né? A gente extrapolou. Tá ótimo. Zé, mais uma consideração final para a gente sobre essa página, sobre o que você gostaria de fechar aí a sua fala. Eu acho que a gente, como o livro é o livro da esperança, né, nos concita a esperança, né? Então, evidentemente, que as coisas vão melhorar. Se será daqui a 10 anos, a 12, a 30, não sei, mas que vai melhorar, vai. Porque Jesus diz que os mansos herdarão a terra, e essa mudança efetivamente fará. Mas essa mudança não efetiva de braços cruzados, né? Se a gente cruzar os braços, vai haver um atraso enorme nisso, então precisamos colaborar. Colocar os nossos talentos para funcionar. Ah, mas eu sou tão pequenininho que eu não posso. Faça no nível em que você pode. Né? Construa dentro de sua habilidade, dentro da sua capacidade. Você tem uma capacidade. E ela vai desenvolvendo à medida que você aplica. Né? Desculpe aí a entrada do meu neto, né? Adorei. Que já quis participar da live. Que a gente não viu o rostinho. Não, imagina, sem problema nenhum. Obrigado por tudo aí, desculpa. O pessoal que nos segue aqui são todos companheiros, amigos, e tenho certeza que eles adoram essas interações também. A gente queria terminar lembrando que o Márcio Cortella, ele tem, que foi... teve como seu orientador no seu mestrado, no seu doutorado, o professor e mestre Freire, gosta muito de usar o verbo esperançar. Nós precisamos esperançar, sim. A gente está comentando sobre todos esses desafios, eles todos mexem conosco, né? Mexem com a nossa... Mas nós, espíritas, temos uma coisa que nos distingue das pessoas, que Ariano Suassuna fala, que é aquele otimismo realista. Né? Nós vamos naquele otimismo realista, mas nós temos esperança, porque nós sabemos que a única determinação de Deus para a vida de todas as criaturas é que nós seremos felizes. A diferença é o tempo. Ou a gente traz logo esse tempo para nós, ou a gente vai ficar, infelizmente, preso nessas considerações, nessa tristeza e nesse mundo difícil, que a gente diz que o mundo é difícil, mas a gente prevê, ele exige que nós façamos essa mudança. E eu queria destacar também uma frasezinha simples dessa página que você trouxe, que é uma coisa que a gente está clamando também para as pessoas, né? Apoiemos o bem para que o bem nos apoie. Isso aí. Então, quando a gente apoia, Emmanuel fala isso para a gente de forma tão simples, apoiemos o bem para que o bem nos apoie. Vamos apoiar as boas iniciativas. Vamos apoiar as pessoas que fazem coisas boas. E assim, meus amigos, gente, nós nunca ficamos 40 minutos no ar. Primeira vez com o Zé Hélito. O papo estava bom, a gente ficou aqui 2 horas e não dá. Agradecemos a presença de todos e até semana que vem. Boa noite, gente. Um excelente domingo. Tchauzinho.